Olá, amigos de Safras e Mercado, sou o jornalista Alessandro Carvalho. Hoje é quarta-feira, dia 6 de dezembro, estamos começando mais um pré-USDA, onde a gente conversa com os analistas de Safras e Mercado sobre as expectativas para o relatório mensal de oferta e demanda do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Relatório esse que será divulgado agora sexta-feira, dia 8, às 14 horas. A gente destaca os números de soja, milho e de trigo. E já cumprimento meus colegas, consultores de safras e mercado, Paulo Molinari. Tudo bem, Paulo? Olá, Alessandro. Boa tarde, bom dia a todos. É um relatório que não deve ter grandes alterações pelo lado americano e fica aí alguma atenção apenas para a correção do dado de produção da China. Luiz Fernando Gutierrez Roque. Tudo bem, Luiz? Tudo bem, Alessandro, Paulo? Da mesma forma que o Paulo colocou, acho que para a soja, no quadro americano, a gente não deve ter nenhuma alteração, praticamente importante, né? Embora possa ter algumas mudanças de estoque. Mas o que pesa mesmo, o que deve pesar, é o que o USDA vai fazer com a safra sul-americana, em especial com a safra brasileira de soja. Pessoal, lembrando para você que não se inscreveu no nosso canal no YouTube, Safras TV, inscreva-se e ative as notificações. Todos os dias a gente tem um vídeo novo para você, sempre procurando atualizar nossa grade. Vamos começar a partir da próxima semana a ter conversa com a analista também sobre o mercado de feijão. Todos os dias um vídeo novo, às vezes mais de um vídeo por dia. E em Safra, Forma Safras, todas as informações do agronegócio lá estão, dos nossos consultores como o Paulo, como o Luiz, da nossa agência de notícias, gráficos, cotações, tudo que você precisa de informação para o agronegócio, todas as informações lá estão. Vou compartilhar a tela e a gente começa falando da soja. Vamos aí, expectativa para este relatório da sexta-feira. Produção americana 23-24, em novembro foram indicadas 112,4 milhões de toneladas. A gente não tem na expectativa média do mercado aí um número, depois os nossos consultores vão explicar o porquê. Os estoques americanos 23-24 em novembro eram 6,67 milhões de toneladas. Agora, na média das expectativas do mercado, 6,59, quase 6,6 milhões de toneladas. Temos aí os estoques globais 22-23, espera-se aí a manutenção do número em 100,3 milhões de toneladas. Os estoques globais 23-24 em novembro eram 114,5 milhões de toneladas, indicados pelo departamento. Agora o mercado espera, na média, 112,9. Muito importante, os dados da produção sul-americana. No entanto, não há essa expectativa média do mercado. A produção brasileira de soja 23-24, no relatório passado, foi indicada em 163 milhões de toneladas, e a da Argentina 23-24 em 48 milhões de toneladas. O Luiz vai falar o que ele espera deste relatório, inclusive aí dos números da safra sul-americana, que a gente não tem essa expectativa média. Luiz, o que tu acha? Pois é, Alessandro, como eu comentei, a expectativa para a quadra americana é de mudanças muito pequenas, né? 500 mil toneladas a mais ou a menos de estoque, não muda nada, quadra americana, né? Chama atenção na expectativa do mercado, né? A provável redução do estoque global, obviamente, isso ligado a uma provável redução da produção brasileira, né? Na expectativa média, a gente está falando de uma produção mundial ou de estoque global 1,5, 1,6 abaixo. Eu acho que o USDA pode cortar mais a safra brasileira, não só 1,5, 1,6. Eu acho que o USDA pode cortar até uns 5 milhões de toneladas. Trabalhar com 158, eu acho que faria sentido para o USDA de alguma forma, embora, né, esteja muito difícil da gente quantificar até esse momento o problema brasileiro, em especial o problema no Mato Grosso, né? A gente tem regiões realmente com problemas importantes no Mato Grosso, mas também tem algumas regiões com um desenvolvimento bom das lavouras. Então, existem vários números no mercado, né? Desde 150 até 163 ainda, né? Nós já reduzimos nossa projeção, nosso potencial produtivo para a safra brasileira. Eu acho que ainda tem espaço para algumas reduções, né? Vamos ver como é que está sendo agora, com a chegada de chuvas, agora em dezembro, o desenvolvimento das lavouras, se recuperou alguma coisa. A gente sabe que já tem quebras aí, que algumas são irreversíveis, mas, como eu falei, está um pouquinho difícil ainda para quantificar isso, né?
Então, a nossa expectativa com relação ao USDA é que o USDA de fato confirme uma redução na produção. A dúvida é o tamanho do corte, mas é muito improvável não vir algum corte. E se eu tivesse que apostar, apostaria aí num corte de até 5 milhões de toneladas na produção. Isso brasileira, né? E no caso da Argentina, não tem porque o USDA mexer, a gente está no meio do plantio aí, só metade da área está plantada até o momento. A expectativa para a Argentina é boa, né? Ao contrário do Brasil, a Argentina não tem problemas relevantes. O início de plantio está dentro do esperado, o desenvolvimento inicial está dentro do esperado, as chuvas estão chegando, a gente não tem nem excesso nem falta, os mapas para frente são positivos, então eu não vejo por que usa mexer agora. E esse é um ponto importante, né, Alessandro e Paulo, que a gente vem comentando há um tempo, né? Essa provável recuperação da produção argentina aí pode ser um vetor importante para o mercado, no caso, um vetor negativo para preço, caso se confirme, né? Porque acaba por compensar de alguma forma algum problema brasileiro um pouco mais relevante. Então é isso, eu acho que o USDA pode ser um USDA que, se de fato confirmar essa provável redução que a gente está esperando na produção brasileira, pode ser que ele traga algum fôlego de curto prazo aí para Chicago, mas lembrando, né, que a Argentina começa a pesar no mercado aí, se a Argentina colher uma safra cheia, a gente vai ter mais produção na América do Sul, e olhando mais para frente, isso é um vetor negativo para os preços. Beleza, Luiz. Vou mudar para o milho aqui. As expectativas do milho. Produção americana de milho 23-24 foi indicada em novembro em 386,9 milhões de toneladas. O Paulo vai explicar um pouco mais por que a gente não tem aí a expectativa média do mercado. Os estoques americanos 23-24 em novembro eram 54,8 milhões de toneladas, mesmo número que o mercado trabalha agora para este relatório de dezembro. Estoques globais 22-23 eram 299,2 milhões de toneladas de milho. O mercado espera, mesma coisa, 299,2 na média, sempre lembrando. Os estoques globais 23-24 eram 315 milhões de toneladas e o mercado, na média, trabalha com 313, uma redução pequena, portanto. A produção brasileira 23-24 era indicada em novembro em 129 milhões de toneladas e a da Argentina 23-24, 55 milhões de toneladas. Paulo, contigo. Primeiro aí a questão americana, tem a questão global, e vamos ver se alguma coisa vai mudar aqui para o hemisfério sul, para a América do Sul. Né? Bem, um pouco mais do mesmo, né, Alessandro, nesse relatório, né? Primeiro, em janeiro, nós temos aí o final crop, né, o dado final de safra americana, que sai em janeiro, sempre lá no relatório de janeiro, é o fechamento dos dados americanos, e por isso que nesse relatório de dezembro, o USDA não fica corrigindo o tamanho de safra, né? Já que em janeiro próximo ele vai fazer o grande fechamento da safra 23. Uma safra recorde, apesar de todos os problemas de clima que os Estados Unidos passou esse ano, estoques quase dobrando, né? Estoques plenamente recuperados. A única surpresa que pode vir, que não é uma surpresa, né? Que continua ainda, é a divergência entre o dado do USDA para a China e o dado da China, né? A China está pondo aí uma safra de 288 milhões de toneladas, e o USDA está colocando para a China 277 milhões de toneladas. É uma diferença que parece pequena, mas é uma diferença que define entre a China importar mais ou importar menos, né? Então, por isso que a correção é muito importante. E essa divergência permanece. Então, provavelmente, quem tem que corrigir esse dado é o USDA, né? Em termos de Brasil, 129 eu acho uma produção baixa. A safra de verão brasileira está indo muito bem. Não tem quebra no sul por causa de excesso de chuva. Não tem problema no sudeste. A safra de Goiás, que é uma safra pequena de verão, mas basicamente é o único estado do centro-oeste que tem uma safra de verão, está indo bem, né? Está atrasada, mas está indo bem. Então, assim, não tem uma corte de safra de verão que possa afetar o dado geral. E a safrinha ainda é um número totalmente em aberto. E a grande discussão realmente é o Mato Grosso, né? Devido aos atrasos da soja, dos replantios da soja no Mato Grosso, mas também
A soja está adiantando o ciclo nas lavouras mais precoces, né? Nós já estamos tendo colheita de soja no Mato Grosso, com lavouras que eram para ser colhidas só no final do mês, colhendo já, aquelas lavouras que seguem o algodão em seguida. Também as mais tardias estão adiantando o ciclo por causa do calor, por causa da chuva abaixo do normal. Então, é provável que nós tenhamos janela para plantio de milho de safrinha. A dúvida é realmente a decisão do produtor a respeito do milho. Se os preços subirem, talvez esse produtor se motive a plantar um pouco mais de milho, né? Na Argentina, clima indo muito bem, plantio aí 50%, perfeitamente dentro da janela, o plantio vai até janeiro, e a possibilidade aí de uma safra recorde de milho na Argentina, com um provável desvalorização cambial do peso a partir da próxima segunda-feira, que pode colocar a Argentina aí muito competitiva no mercado internacional a partir da próxima semana. Ótimo, Paulo. Mudando para o número do trigo aqui, não temos hoje a participação do Elcio Bento, ele está no Seminário Técnico Trigo no Cerrado, Uberlândia, mas ele gentilmente, como sempre, me passou algumas informações do que ele pensa desse relatório e eu vou comentar. Bom, temos aí a expectativa também, trigo safra americana 23-24, não tem expectativa média do mercado, em novembro eram 49,3 milhões de toneladas, estoques americanos 23-24, expectativa de manutenção em 18,6 milhões de toneladas, assim como manutenção dos estoques globais 22-23, em 269,6 milhões de toneladas. E os estoques globais 23-24, uma mudança muito pequenininha ali, o mercado espera na média 258,8, eram 258,7 milhões de toneladas em novembro. Bom, o Elcio me passou que esse relatório não deve ter grandes alterações, a gente só olhando para os números já vê isso aí, já temos dados fechados no hemisfério norte e consolidados no hemisfério sul. Ele coloca que no hemisfério sul temos uma safra da Argentina consolidada, mas se houver alguma mudança, ele acredita que pode ter um corte, né? A Austrália teve uma produção importante na produção no último relatório, e ele acredita que até possa haver um novo ajuste agora nesse relatório de dezembro. Em relação à demanda, ele acredita que temos uma demanda com os Estados Unidos bem firme no mercado internacional. Os Estados Unidos, se aumentarem agora também a estimativa de exportação, aí teremos naturalmente uma queda nos dados de estoques americanos, isso sim poderia mexer. Mas, em linhas gerais, é um relatório que ele não espera grandes modificações no cenário. Dito isso, eu tiro o compartilhamento aqui e vamos só uma rodadinha final com nossos consultores sobre Bolsa de Chicago, que sempre é bem importante definir os rumos do mercado global. Queria que primeiro o Luiz comentasse como está operando aqui a soja. Na Bolsa de Chicago nós temos, neste momento, o contrato janeiro a 13,07,5, com uma leve alta de 0,1%, Luiz. Bom, as últimas 2 semanas a gente teve algumas desvalorizações acumuladas em Chicago, né? Exatamente porque o clima melhorou, a verdade é essa, está melhorando aqui na América do Sul, em especial no centro-norte do país. Inclusive no sul as chuvas estão diminuindo, não estão tão... os excessos não são tão grandes aí como tinham sido ao longo de outubro e novembro. Então tem um ambiente climático um pouco melhor. E isso é um vetor negativo, né? Como a gente vem comentando, porque isso pode ajudar aí a impedir que as perdas aumentem e a gente ainda ter uma safra razoável no Brasil, digamos, porque a gente está longe de ter uma catástrofe, né? Embora a gente tenha problemas importantes, como eu já comentei, no Mato Grosso, a gente ainda entende que a safra brasileira tem um potencial de ser grande. A dúvida é se vai ser maior que a do ano passado ou não, é de 2023, na verdade, né? Mas essa melhora climática aí eu acho que foi o principal fator que ajudou o mercado a recuar um pouquinho. Mas o mercado está tentando se segurar acima de 13 na posição spot e na posição maio ali, que pega safra cheia brasileira, digamos assim, está tentando se segurar acima de 13,50, né? Então tem uma briga também no lado técnico, né? Ontem o mercado caiu bastante, acabou voltando, né? Depois que atingiu algum suporte ali que deu, que liberou as ordens de compra, digamos assim. Mas é uma referência importante, os $13 por bushel aí,
que é o que a gente vinha comentando, né, Alessandro, nossas últimas conversas, que o mercado tendia mais a buscar os 13 do que voltar para os 14. Então, vamos ver como é que vai ser o clima agora, vamos ver como é que vai se consolidar a produção brasileira, mas a gente entende aí que os 13 dólares são um patamar importante aí, pelo menos para esse curto prazo, né, até a definição total da safra sul-americana. E se o mercado, né, se o USDA confirmar essa projeção que a gente tá imaginando de um corte na safra brasileira, um corte um pouquinho mais relevante, o mercado pode ganhar um fôlego de curto prazo, lembrando que mais à frente, com a provável recuperação da produção argentina, a gente entende que o mercado deve voltar a buscar patamares mais baixos. Olha, vamos passar para o milho e falar com o Paulo, que no contrato março aqui, e é o que tem mais movimento hoje, temos o contrato março 4,91 3/4, com uma alta de 0,2%, Paulo. Eu lembro do amigo comentar, inclusive no último Safras AgriWeek, que o mercado estava com preço relativamente alto para o que poderia acontecer e que poderia haver um ajuste até para patamares mais baixos até o final do ano, Paulo. O que tu acha desse mercado? Bom, o contrato de dezembro, que ainda está em vigência, né, apesar de ele estar já quase expirando, né, ele fez uma mínima de 4,5 dólares. Então, ele cumpriu a função de meio que precificar essa safra americana, porque no último relatório do USDA, o Chicago estava lá quase perto de 5 dólares, né? Então, agora passou a colheita americana, o mercado se acomodou e agora a gente precisa olhar o que pode fazer com que Chicago suba daqui para frente, já que as mínimas ele já fez, né? A primeira delas é a saída do Brasil da exportação, e isso a demanda passa a ser absorvida pelos Estados Unidos, então exportação semanal melhor. A Argentina só vai ter milho lá a partir de abril, então não, a safra da Argentina está indo bem, mas ela só vem para o mercado a partir de abril, e tem aí um hiatozinho de abastecimento global que os Estados Unidos pega para ele, né? E essa exportação semanal melhor pode ajudar Chicago. O outro ponto é que também temos uma greve lá na Polônia de caminhoneiros, dificuldade já de embarque de trigo nos portos da Rússia devido ao inverno, já se aproximando, sempre mais rígido, né? E isso trouxe aí 6 altas consecutivas do trigo em Chicago. E essa alta do trigo dá um saborzinho um pouco melhor para o milho sair do fundo do 4,50 e buscar um patamar um pouquinho melhor, né? Então, basicamente isso. Agora, acompanhar o ritmo de exportação semanal americana e essa volatilidade do trigo a partir de agora com a exportação da Rússia. Então, vamos comentar do trigo também aqui, só para finalizar, que nós temos o contrato março a 6,41, uma alta de 1,5%. Segundo aqui e na agência Safras, o contrato março do trigo atingiu o nível mais alto, né? Desde agosto, como o Paulo estava comentando aí as questões da Rússia, né? Fora o posicionamento do mercado para esse relatório da sexta-feira, né? Nós temos notícias aí de sinais de demanda pelo produto dos Estados Unidos, com 2 grandes compras por parte da China, e essa menor competição da Rússia, com um clima realmente adverso, o Mar Negro atrapalhando os embarques nos portos russos. Eu agradeço aos amigos, ao Paulo Molinari, ao Luiz Fernando. A gente vai ter o pós-USDA na sexta-feira, dia 8, o USDA será divulgado às 14 horas. E então, obrigado, Paulo, obrigado, Luiz. Valeu, Alessandro. Só lembrando uma última coisa, que todos os eventos de safras e mercados, cursos dos nossos consultores, estão na descrição do vídeo. Você tem o link lá para clicar, para se informar, para se inscrever. E nossas redes sociais também estão na descrição do vídeo. Esteja junto conosco. Um abraço, amigos. Até a próxima. Até, um abraço.